A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo 6, que diz: Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Nessa passagem, é uma passagem que nós vamos estar falando aí sobre a cura, né, de um servo doente, de um centurião, né, a compaixão de Jesus pela vida desse homem. Então nós vamos estar falando aí nesses dias do capítulo 7, no capítulo 7 de Lucas, do versículo 1 ao versículo 50. Nós iremos dividir aí em algumas partes, em 3 partes, falando da compaixão de Jesus, né, por uma viúva, da compaixão de Jesus por um profeta encarcerado, né, e nós iremos falar também da compaixão de Jesus por uma prostituta arrependida, né? Então essa é uma série que nós iremos falar sobre isso. E falando da compaixão de Jesus, né, a compaixão é algo muito raro, né? Infelizmente, até mesmo naqueles que se dizem cristãos, né? Até mesmo nós mesmos falhamos dentro dessa área. Estamos sempre prontos para pregar, ensinar, né, questionar, né, debater, criticar, né? Muitos revelam paixão pelo estudo e pela palavra de Deus, né? Podemos estar revelando tudo isso, esse amor pela palavra, mas tudo isso é bom, né? Isso não é ruim. Mas ainda que tenhamos cultura ou conhecimento, né, científico, teológico, né, ou a fé a ponto de transportar monte, né, ser generoso para distribuir os bens, né, disposição para o auto-sacrifício, uma dedicação total, né, em trabalhar no reino do Senhor, né, mas se não houver amor ou compaixão, nada disso será valorizado, né, aos olhos de Deus. O verdadeiro cristão ele deve demonstrar pela compaixão o mesmo interesse que mostra pela doutrina, pois conhecimento sem compaixão mata, né? Isso é a realidade. E é um ponto que precisamos estar ligado, né? Conectado nisso, sempre lembrando e trazendo, né, à memória que tudo isso pode até mesmo matar e até mesmo nos tirar do centro da vontade de Deus. Então, se existe uma palavra que podemos resumir, né, que é uma característica, que deve ser uma característica do verdadeiro cristão, é a compaixão, né, que significa o que Jesus sente pelas pessoas. Compaixão é algo mais profundo do que piedade, né, do que simpatia, né, muito mais profundo do que isso. Estamos nos referindo a compadecer-se, ou seja, sentir a dor do outro, né, no meu coração, para aludir à compaixão de Jesus. Nós vamos ver que os evangelistas eles tiveram de cunhar uma palavra que até então não existia na língua grega. A palavra criada foi essa palavra, a palavra compaixão, no sentido de que de ser compassivo com as entranhas ou partes internas, sendo empregada para caracterizar a compaixão de Jesus. E nós vamos ver Lucas, ele vai utilizar, né, várias vezes, né, essa palavra, onde ele diz aqui no Lucas capítulo 7, versículo 13: Vendo o Senhor se compadeceu dela, ele disse: Não chores. Era como se o coração de Jesus se contraísse convulsivamente diante das necessidades gritantes das pessoas. No entanto, é importante percebermos que sempre que a palavra compaixão é associada a Jesus, ela é seguida não só da compaixão, mas ela é seguida de uma ação. Compaixão não é simplesmente sentirmos, mas ação. A gente fala, não, eu sinto,
me colocam no lugar tal, mas precisa ter ação. Então, o capítulo 6 de Lucas, ele nos ensinou, né, um pouco acerca da compaixão pelos que sofrem. Né? Ele é nosso modelo de exemplo e compaixão. Né? Quando nós lemos aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então, o nosso Senhor, ele se compadeceu de todos nós, né? Mesmo sendo ele, diz a palavra, né, não tem, ele não é um sacerdote, um sumo sacerdote que não possa se compadecer da nossa fraqueza, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado e não pecou, jamais. O próprio Jesus, ele nos ensina a regra de ouro para a compaixão, que está lá em Lucas capítulo 6, versículo 31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. O capítulo 7 de Lucas, no entanto, é um convite de olharmos para a compaixão de Jesus na prática. Este também é um capítulo no qual percebemos a compaixão de Jesus voltada aos forasteiros sociais daquele tempo e daquele lugar. E agora nós vamos ver o Senhor falar a compaixão de Jesus por um servo doente. Né? Após Jesus ter ensinado ali o povo, Jesus vai à cidade de Cafarnaum. Né? Seu ministério não era somente de pregar e ensinar, mas também de curar e libertar as pessoas, conforme havia declarado em Nazaré. Evidentemente, as curas mostravam a sua messianidade e faziam parte da demonstração de que o reino de Deus havia chegado, trazendo de volta a criação, né, de seu cativeiro para a ordem, conforme havia sido descrito, conforme havia sido criado no início de todas as coisas, conforme já havia apontado em seu sermão nas sinagogas de Nazaré. Né? A graça de Deus alcançara pessoas de fora da etnia, até mesmo da fé judaica. O que Jesus estava fazendo, portanto, era pôr em ação a agenda divina de buscar e salvar o perdido, independente de quem ele fosse. Então, para Jesus, ele não teve só compaixão dos judeus, daqueles que eram os seus, mas ele se compadecia de todos, não importava se era gentil, não judeu, ou judeu, se era de outras nações, para ele não importava. O Senhor, na agenda divina dele, ele sabia para que ele veio. Ele veio buscar e salvar as ovelhas perdidas, né? Independente de qual ela fosse. Então, em Cafarnaum, Jesus vai encontrar um centurião romano, né, cujo servo estava com uma doença mortal. Né? Nós sabemos que o centurião romano era uma autoridade, né, uma autoridade policial, que se fixava em uma cidade com uma tropa de 100 soldados. Né? Lembremos que a região da Palestina, onde se encontrava a Judéia, era tomada por soldados romanos, né, com o intuito de manter a ordem e garantir o domínio do império na região. Então, todo centurião deveria ter uma ética ilibada, né, e uma boa reputação na sociedade. Quando nós observamos, vamos lá em Atos, capítulo de número 10, o versículo 1 e o 2, nós vamos falar, a palavra vai falar sobre o centurião Cornélio, né? Que a palavra diz assim: havia um homem em Cesareia cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Então, né, vamos perceber, portanto, que a relação entre os judeus e os militares romanos não era inteiramente belicosa, né? Era inteiramente de batalha, de luta. Não, havia gentios, até mesmo entre os soldados romanos, que simpatizavam com a fé judaica. Né? Cornélio é um desses homens. Né? E esse centurião também que nós estamos falando, ele também era outro. Então, ali nós vamos ver um pedido desesperado. Né? Os judeus de Cafarnaum pedem a Jesus que cure o servo do centurião. O pedido vai se fundamentar em três motivos. Primeiro,
né? O centurião era uma pessoa digna, né? Ele é digno de que lhe faça isso. Versículo 4 diz: para o povo, a dignidade daquele homem não se devia ao cargo que ele exercia, mas sim à relação amistosa que tinha com eles, né? E o segundo, vamos ver mais um motivo, né, do pedido desses judeus por ele, por esse homem, pelo servo desse homem, é o seguinte: ele era amigo do povo judeu. Apesar de uma autoridade romana, né, o versículo 5 diz: porque é amigo do nosso povo. Apesar do Império Romano governar suas colônias com mão de ferro, e é admirável constatar o fato de que um centurião podia tornar-se amigo de um povo sob sua guarda, né? E o terceiro motivo de eles terem pedido era que ele construiu a sinagoga de Cafarnaum, né? Onde diz: e ele mesmo nos edificou a sinagoga, né? Então, o centurião ele contribuiu para o ensino e a educação religiosa e cultural dos judeus, né, financiando a construção de uma sinagoga naquele lugar. Nós observamos que o centurião, né, o salário de um centurião era 16 a 17 vezes maior, né, que o dos seus soldados, né? E diz aqui que talvez 30 a 60 vezes no caso do centurião, né, de patente mais elevada. Então, mesmo assim, construir a sinagoga local, né, deve ter custado anos, né, de poupança que aquele homem tinha ali, né? E ali aquele homem ele vai colocar para construir, né, essa sinagoga ali, e assim nós vamos ver, né, um homem ao qual vão pedir por ele, vão chegar ali, os judeus, vão chegar e pedir que o servo daquele homem fosse curado. Talvez aquele servo fosse um administrador, né, um homem que tinha uma capacidade de administrar, cuidava bem dos negócios, era um bom tesoureiro, porque os servos naquela época, eles assim serviam, como José serviu no Egito, né? Alguns também eram professores ou, né, que estavam ali, que ensinavam também. Então, olha como da importância daquele servo, né? O quanto aquele homem, aquele povo pede, né? Porque aquele centurião era um homem ao qual ele estava ali pronto para servir, né? Mesmo sendo um centurião, um oficial, ele estava ali naquele lugar e estava servindo o povo, e isso agradou, ponto do povo pedir ao Senhor que tivesse compaixão, né, da vida daquele homem. Uma resposta misericordiosa de Jesus nós vamos ver. Embora o pedido dos judeus envolvesse o mérito do centurião, né, como diz, né, ele é digno de que ele faça isso, versículo 4. A ação misericórdia de Jesus tem como fundamento sua graça, é o que veremos. Então Jesus ele atendeu ao pedido dos judeus, né, e foi com eles até a casa do oficial. E já perto da casa, né, o centurião enviou uma mensagem a Jesus. E essa mensagem, na forma de 3 confissões, né, vai revela a compaixão de quem era Jesus, né, a sua compreensão de quem era Jesus. Então, aquele homem, ele sabia de quem era Jesus, né? Ele sabia realmente, a ponto da sua confissão, ele vai diz respeito ao reconhecimento da sua indignidade. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa, o versículo 6 diz. Então, centurião, o conteúdo dessa mensagem revela grande humildade da parte daquele oficial romano, né, diante de um rabino judeu. Porém, mais do que isso, revela a sua própria condição de pecador diante do Senhor. Eu não sou digno de que entre na minha casa. Então, aquele oficial romano, ele reconhece o senhorio de Jesus, né? Nós vamos observar também que a confissão manifesta a natureza da fé, né? No versículo 7 diz: porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Então ele crê na cura pela palavra de Jesus, né? Que mesmo à distância, sem poder para curar o homem doente, né? O Jesus ele tem o poder para curar aquele homem, né? Então o enfermo ele não precisava necessariamente
está presente para ser curado. Por Deus, por meio da sua palavra enviada, é poderoso para curar e libertar. Então, creia, né, que mesmo, né, a pessoa não estando, né, ali na igreja, mesmo não estando, né, estando distante, nós devemos crer que nós podemos orar e o Senhor ele pode curar aquela pessoa, ele pode visitar nesse dia, se tem alguém enfermo, alguém que precisa de uma cura. Eu creio no poder da oração, que nós podemos orar e o Senhor, né, ele pode estar indo e ali curando aquela pessoa. Então, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus, ele tem poder. Então, a confissão daquele homem também vai reconhecer a autoridade de Jesus. Versículo 8 diz: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo fazer isso, e ele o faz. Então o centurião viu semelhança entre sua autoridade, como oficial de um exército, e a autoridade de Jesus, como o Senhor de todas as coisas. Basta uma ordem de Jesus para o seu servo ser curado. Então Jesus, ele é Senhor e Rei onipotente, diante de quem o povo, cuja ordem a doença se retira imediatamente. Então, creia que no nome do Senhor Jesus, toda enfermidade já está caindo por terra. Creia e receba essa palavra. Então, vamos ver também nesse homem uma fé admirável. A fé demonstrada pelo centurião, ela provoca admiração em Jesus, que vai testemunhar, né, lá no versículo 9: afirmo-vos que nem mesmo Israel achei fé como esta. Jesus encontrou em um gentil o tipo de fé que desejava encontrar entre seu próprio povo. Se por um lado isso pode ser decepcionante, por outro é animador, pois embora a salvação venha dos judeus, a fé não é exclusiva deles, né? A fé vai demonstrada por alguém que não pertence a Israel, confirma a profecia de Simeão, de que Jesus é luz para a revelação aos gentios, embora também fosse para a glória do seu povo de Israel, né? Lucas capítulo 2, versículo 32. Né? A fé verdadeira está fundamentada na pessoa de Jesus, em sua palavra. É impossível confiar em Jesus sem crer em sua palavra. Lucas deixa o testemunho no versículo 10. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Então o servo ele foi curado por causa da fé do seu Senhor, né, que experimentou a compaixão de Jesus em virtude de sua fé. Então, que possamos crer nessa palavra, que se você conhece alguém, se conhecemos alguém, né, que está em uma situação, nós podemos orar e crer que através da fé, né, da nossa fé, aquela pessoa pode ser curada também, né, de toda a enfermidade. Então, nós possamos entender, né, possamos a cada dia ver que a fé verdadeira se despoja, né, de méritos pessoais. Precisamos entender que a fé verdadeira ela se apoia na graça de Jesus e não nos méritos pessoais, naquilo, né, mas sim naquilo que no nome do Senhor Jesus. Nenhum de nós somos dignos, né? Então, para aqueles judeus que estavam ali, né, eles estavam intercedendo por aquele centurião, né, ele vai dizer ele é digno, por ele ser uma pessoa boa. Mas para o centurião, nós vamos ver os atributos pessoais, né, não nos tornava digno. Ele diz, eu não sou digno de que entre no meu teatro. Mesmo que as pessoas estavam dizendo que ele era, ele está dizendo, eu não sou. Né? E Jesus, ali, né, para o centurião, só Jesus ele é digno, né, por ter autoridade. Né? Aí ele fala, porém, manda com uma palavra. E para Jesus, o reconhecimento da indignidade era o que? A prova de fé verdadeira. Quando Jesus ele fala, nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, que nós possamos, nesse dia, não se achar digno, mas indigno. Porque todos nós somos, eu sou, todos nós somos indignos. Não somos merecedores, né? Mas o Senhor, pela sua misericórdia e pela compaixão, né? Que vai muito além da generosidade, que vai muito além, né? De coisas que nós possamos estar fazendo,
e achando que isso é agradável, isso já basta, que nós possamos nesse dia, como eu, né, ter compaixão das pessoas, ter compaixão de cada um, que o Senhor nos encha nessa manhã dessa compaixão, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia.